Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chave Code. Eu sou o professor Samuca. Nós continuaremos então agora a nossa série de videoaulas do curso Dominando Estrutura de Dados 1. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que se interessem aqui pelo assunto, beleza? No vídeo passado a gente viu um pouquinho sobre declaração de variáveis e o que acontece por debaixo, lá na memória, né? Fizemos esse código. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu acabei mostrando na prática, mas se vocês verem aqui na apresentação, eu mostrei, eu deixei um screenshot de uma execução que eu fiz antes, né, da aula, que mostra também exatamente os endereços de memória aqui, o que pode acontecer, tá? E uma coisa que vocês vão ver é que nesse caso aqui, ó, tá em outra ordem. Tá começando, ó, 4978, 4974, 4970, né, na declaração do A, B e do C, mas acontece que aqui eu executei no Mac. Quando eu preparei essas aulas, eu executei no Mac. Então, dependendo do sistema operacional, a atribuição dos endereços podem ser em ordem decrescente, como está acontecendo aqui no Mac. Só que como eu estou executando e gravando essas aulas no Linux, a gente viu que está sendo em ordem crescente, tá bom? Mas é só um detalhe que pode acontecer, né? Eu não fiz isso no Windows, então se você estiver executando no Windows, deixa aqui embaixo nos comentários o que está acontecendo, porque eu, sinceramente eu não sei, tá bom? Bom, vamos continuar então aqui a nossa aula e vamos começar falando de ponteiros, e nesse vídeo nós falaremos uma analogia do que é um ponteiro. Bom, antes de mais nada, um ponteiro, pessoal, ele é um tipo de dados que, ao invés de guardar um inteiro, armazenar um inteiro, ou um float, ou um char, uma string, ou seja, qualquer coisa, na verdade, o que acontece é que o ponteiro ele guarda endereços de memória, que também são chamadas referências, ou referências de memória, né? Então, qualquer ponteiro, ele guarda o endereço de memória de alguma região na memória que aloca uma variável, ou seja, podemos dizer que ele guarda o endereço de memória de uma variável. Tá bom? Então, quando a gente fala que um ponteiro está apontando, significa que ele está apontando para uma região de memória, significa que ele guarda essa região de memória. Só que os ponteiros, ele é um tipo de dado, ele sempre guarda o endereço de memória de alguma variável que aí sim possui um tipo. A gente vai ver que tem diferenças entre ponteiros de dados para tipos diferentes, tá bom? A gente já vai ver já. Mas vamos começar com essa analogia aqui meio bobinha, mas talvez vai clarear para vocês. Então vamos supor aqui que na nossa linguagem de programação nós temos um tipo novo de dados. Esse tipo é jogador do Barcelona. Esse é o nosso tipo de dado, tá bom? Então para esse tipo de dados a gente tem uma variável que é o Messi. Então o nome da nossa variável é o Messi. Então a gente tem um Messi que ele é de qual tipo? Jogador do Barcelona. Então, a variável cujo nome é Messi é um jogador do Barcelona. E essa variável, né, ela vai guardar um valor. Então, vamos supor hipoteticamente que o valor é o número da camisa do jogador. Então, o valor do Messi é o 10. Então, o Messi, que é uma variável do tipo jogador do Barcelona, ele possui o valor 10. Tá? Vamos supor isso aí, tá bom? Só que o Messi, essa variável, né, esse jogador Messi, ele mora numa dada casa, ele reside numa residência. E essa casa ela possui um endereço. Qual que é o endereço do Messi? Nesse caso hipotético, seria Avenida do Messi. Então, recapitulando, nós temos uma variável chamada Messi, que é do tipo jogador do Barcelona, e ela guarda um valor que é o número da camisa desse jogador, que é o 10. E esse jogador, o Messi, ele mora numa casa que possui um endereço. E qual que é o endereço? Avenida do Messi. E se eu perguntar para você o seguinte, ó, o que tem dentro da casa do endereço Avenida do Messi? O que tem dentro da Avenida do Messi é o Messi, que possui valor 10. Então, se eu perguntar qual é o conteúdo, vocês vão entender isso melhor depois, mas qual que é o conteúdo dentro desse endereço Avenida do Messi? Ou seja, qual que é o conteúdo da casa, que é a variável, que é o Messi, que está nessa Avenida do Messi? Seria o valor 10, que é o valor que o Messi guarda, tá bom? Guarde isso, né? Se a gente usar a nomenclatura, então, a sintaxe do C, nós temos que a variável Messi, então, ela tem o valor 10, ela recebeu o valor 10 aqui, que é o número da camisa dele, e o Messi, a variável Messi, ela possui um endereço. E qual que é o endereço? É a Avenida do Messi, tá bom? Então, é um exemplinho bem bobo, deixa isso claro para você. Se não entendeu, volte o vídeo e reveja essa explicação. Agora, olha só que interessante. Agora, na nossa linguagem, nós temos um novo tipo de dados, que é um carteiro. Então, agora a gente tem que o tipo de dados é um carteiro,
que ele é especializado em enviar cartas, pacotes, apenas para jogadores do Barcelona. Então, qual que é o nosso novo tipo de dados? É um carteiro de jogador do Barcelona. Esse carteiro, ele não pode, um carteiro desse tipo, ele não pode enviar cartas para nenhum outro tipo de jogador, não, nem jogador do Corinthians, Real Madrid, só do Barcelona, tá bom? Então, esse é o nosso tipo de dados. Então, o nosso carteiro aqui representa o ponteiro da linguagem C, que eu já vou chegar lá. Então, o nosso novo tipo de dados é um carteiro do jogador do Barcelona, tem até essa carinha aqui, né? E nós temos um carteiro aqui desse tipo já, né? A gente tem um Jaiminho, Jaiminho carteiro. Então, o Jaiminho aqui, que é o nome da nossa variável desse tipo, ele é o quê? Ele é um carteiro de jogadores do Barcelona e o Jaiminho, ele guarda o endereço de um jogador do Barcelona por vez. Então, nesse momento, qual que é o endereço de memória? Desculpa, esquece memória. Qual que é o endereço que o Jaiminho, de um jogador do Barcelona que o Jaiminho está guardando? O Jaiminho está guardando o endereço Avenida do Messi. Nesse momento, o Jaiminho ele não sabe quem mora na Avenida do Messi. Tá tudo bem, o nome aqui está meio sugestivo, mas ele não sabe quem mora na Avenida do Messi e nem o que tem dentro dessa casa, ou seja, qual que seria o número, né, da camisa do jogador que mora nessa casa. Ele não sabe isso. A única coisa que ele sabe é o seguinte: olha, eu estou guardando aqui o endereço de uma casa de um jogador do Barcelona. E o endereço atual é Avenida do Messi. É isso que ele está guardando. O que vai ser feito lá depois, ele não sabe. Nesse momento, ele tem guardado isso. Só que o Jaiminho, esse carteiro de jogador do Barcelona, ele também mora em uma residência. Ele também mora em algum lugar. E esse lugar possui um endereço também. E qual que é o endereço do Jaiminho? É a Rua do Jaiminho. E note que o endereço da casa do Jaiminho, que é a Rua do Jaiminho, não tem nada a ver com o endereço da casa que o Jaiminho está guardando para entregar uma carta, por exemplo, que no caso é a Avenida do Messi. Então não tem nada a ver o endereço do Jaiminho, da casa do Jaiminho, da casa do jogador que ele vai entregar a carta. Então são coisas diferentes, por mais que sejam endereços para residências, são coisas diferentes, são endereços diferentes, tá bom? Se nós pegarmos agora com a nomenclatura do C com a sintaxe em C, nós teríamos algo assim, ó. A variável Jaiminho, né, nosso carteiro Jaiminho de jogadores do Barcelona, ele está recebendo o endereço do Messi, que é um jogador do Barcelona, né? Ele está recebendo o endereço, ó, isso aqui é o endereço, né? O e-comercial aqui, ó, endereço de um jogador endereço de um jogador do Barcelona que está representado pela variável Messi. E qual que é esse endereço da variável Messi? Qual que é o endereço do Messi, né? O e-comercial Messi é Avenida do Messi. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Avenida do Messi. Então, o Jaiminho está guardando. Então, se eu escrever aqui a variável Jaiminho, o que ele está guardando aqui é Avenida do Messi. Avenida do Messi. É isso que ele está guardando nesse momento aqui, tá bom? Só que se eu perguntar, tá bom, o Jaiminho ele guarda esse endereço de um jogador do Barcelona que mora na Avenida do Messi, mas qual que é o endereço do Jaiminho? A gente pode perguntar qual que é o endereço do Jaiminho usando e-comercial, o nome da variável que é Jaiminho. Então, qual que é o endereço do Jaiminho? E-comercial Jaiminho, que vai retornar para nós Rua do Jaiminho, que é exatamente esse valor aqui, tá bom? E agora tem um outro conceito na linguagem C que a gente está usando aqui, né? Um outro símbolo, né? A gente está usando aqui o e-comercial para representar o endereço, né? Que retorna para nós o endereço de uma variável, né? E agora a gente tem na linguagem C esse asterisco aqui, ó. O asterisco significa o conteúdo de um endereço. No caso de memória, né? No caso, na prática, é um endereço de memória. É isso que está acontecendo. Então, quando eu faço o seguinte, ó, eu estou falando, olha, qual que é o conteúdo do que o Jaiminho está guardando? Ou seja, qual que é o conteúdo do endereço que o Jaiminho está guardando? O Jaiminho, ele guarda, ó, então se eu substituir Jaiminho, né? Jaiminho não é igual à Avenida do Messi, ou seja, o Jaiminho não está guardando o endereço Avenida do Messi. Então, se eu fizer o conteúdo da variável Jaiminho, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo, então, ó, é como se eu estivesse fazendo o conteúdo da Avenida do Messi. E quando eu falo conteúdo, o que eu estou perguntando aqui nesse caso hipotético é o seguinte: dentro dessa casa avenida que está na Avenida do Messi, qual que é o número da camisa desse jogador? Então, qual que é o conteúdo do que está dentro da casa do Messi? É o Messi que possui um número, né? Então, o Messi para nós está sendo representado, a variável Messi está sendo representada por um número. Então, quando a gente faz assim, ó,
o Jaiminho, ó, quando a gente faz assim, ó, Jaiminho, conteúdo do Jaiminho é a mesma coisa do que o conteúdo da Avenida do Messi, que é o endereço que o Jaiminho está guardando, né? Avenida do Messi, que vai ser igual. O que tem na Avenida do Messi? Qual que é o conteúdo da Avenida do Messi? É exatamente a variável Messi. Então, isso aqui é como se fosse igual ao Messi. E o que a variável Messi está guardando? Está guardando o número da camisa desse jogador, que no caso seria o 10. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente pergunta, olha, qual que é o conteúdo do que o Jaiminho está guardando? Estamos perguntando qual que é o conteúdo do que está dentro desse endereço que o Jaiminho está guardando. O endereço é a Avenida do Messi. O que tem dentro dessa casa que está na Avenida do Messi? Existe o Messi, que é uma variável. E o que o Messi guarda? Ele guarda o número dele, que é o 10. Então, qual que é o conteúdo da Avenida do Messi? É exatamente o número da camisa desse jogador, que é o 10, que nessa representação que a gente está fazendo. Então, é isso que a gente usa, esse asterisco, significa o conteúdo de um endereço. Tá bom? É isso que está acontecendo. É que nesse caso, a Avenida do Messi, esse endereço de memória, está sendo guardado na variável Jaiminho. Então, Jaiminho é igual à Avenida do Messi nesse caso, tá bom? Aqui, nós temos aqui um outro exemplo. Agora, vamos supor que nós temos um jogador do Real Madrid. Nós temos um novo tipo de dados, que é o jogador do Real Madrid. Nesse caso, a gente já tem uma variável, né, que é o Zidane. Já temos um jogador que é a nossa variável, possui o nome Zidane, o nome da variável Zidane, e ele é do tipo jogador do Real Madrid. E vamos supor, nesse caso hipotético, que o número da camisa dos jogadores do Real Madrid não é mais um número inteiro, é um número float aqui, é um número decimal. Então vamos supor que o número é 5.5. Então, qual que é o valor do Zidane? É igual ao número da camisa dele, hipotético, que é o 5.5 nesse caso aqui. Tá bom? Então, o Zidane, que é a nossa variável, que é de um tipo jogador do Real Madrid, que é diferente do tipo de jogador do Barcelona, tá? São tipos diferentes. Então, nós temos que essa variável do tipo jogador do Real Madrid possui o valor 5.5. Só que o Zidane também, ele mora num endereço, ele mora numa casa que possui um endereço. E qual que é o endereço do Zidane? Seria a Rua do Zizu. Seria esse exemplo hipotético aqui, ó, Rua do Zizu. Tá bom? Então, o Zidane, que é um jogador do Real Madrid, que possui o valor atual 5.5, ele mora na Rua do Zizu. Se a gente olhar a sintaxe em C, nós temos aqui a variável Zidane, ela é igual a um dado valor, que é 5.5, então o 5.5 está dentro aqui dessa variável Zidane, e qual que é o endereço da variável Zidane? É igual à Rua do Zizu, tá bom? Agora a gente tem o seguinte, pessoal, agora a gente tem um outro tipo de carteiro, a gente tem um novo tipo de dado, que é o tipo de carteiro que ele é especializado em enviar cartas para jogadores do Real Madrid. Note que nesse caso, esse carteiro aqui, que é o nosso Mário Carteiro, ele é diferente do Jaiminho Carteiro, porque o Jaiminho Carteiro ele é um carteiro especializado em enviar cartas para jogadores do Barcelona, enquanto o Mário Carteiro ele é especializado em enviar cartas para jogadores do Real Madrid. Ele só pode enviar cartas, pacotes para jogadores do Real Madrid. Então ele guarda endereços de memória, endereços das casas de apenas jogadores do Real Madrid. Então nesse caso aqui tem até um errinho, ó. O Mário Carteiro ele está guardando o endereço de um jogador do Real Madrid que mora na Rua do Zizu. Tá? Então, esse é o endereço de memória. Quem é esse jogador e qual que é o valor da camisa dele, o Mário não sabe nesse momento. A única coisa que ele sabe é o seguinte, olha, eu estou guardando aqui o endereço chamado Rua do Zizu, que mora um jogador do Real Madrid lá, tá bom? E, novamente, o Mário, ele mora numa casa, né? E a casa tem um endereço. Qual que é o endereço da casa do Mário? É Rua do Mário, tá bom? Então, é isso que acontece. Se a gente for usar, então, a nomenclatura aqui do C, né, a sintaxe do C, a gente tem o seguinte, que o Mário Carteiro, ele está guardando o endereço de memória de quem? Esqueça a memória. O endereço de qual jogador? O endereço do Zidane. Então, a gente está usando o e-comercial para pegar o endereço do Zidane, que é igual à Rua do Zizu. Então, e-comercial Zidane é igual à Rua do Zizu, nesse caso aqui. Tá bom? Então, o que a variável Mário _ Carteiro está guardando? Está guardando Rua do Zizu. Só que o Mário, a variável Mário, o nosso carteiro Mário, ele possui também um endereço, né? Onde que ele mora, né? Qual que é o endereço do Mário? Então, o Mário está aqui. Qual que é o endereço dele? É a Rua do Mário. Então, se a gente colocar aí comercial Mário Carteiro, a gente está retornando o endereço do Mário, que não tem nada a ver com a Rua do Zizu, que é o que ele está guardando aqui. Não tem nada a ver isso. E, novamente, se a gente for falar agora o seguinte, olha, retorna para mim qual que é o conteúdo
do que o Mário está guardando. Então, qual que é o conteúdo aqui do Mário Carteiro? É igual ao conteúdo do endereço de memória, do endereço da casa que ele está guardando, que é a Rua do Zizu. Na Rua do Zizu, né, o conteúdo, né, na Rua do Zizu é o endereço de memória. O conteúdo é quem mora lá. Quem mora lá na Rua do Zizu? Mora o Zidane. E qual que é o valor do Zidane? É igual ao valor 5.5 nesse caso. Então, é isso que está acontecendo quando a gente usa o asterisco, né? Então, aqui é o conteúdo, né? Qual que é o conteúdo do endereço Rua do Zizu? O conteúdo do endereço, ele vai na casa e vê o que tem lá dentro. O que tem dentro da casa do Zizu? Tem uma camisa com o número 5.5, tá bom? É isso que tem aqui no conteúdo. Então, pessoal, esse é um exemplo, vou parar o vídeo por aqui, mas esse é um exemplo bem bobinho dessa analogia do que seria um ponteiro. Então, nesse caso aqui, o jogador do Barcelona, o jogador do Real Madrid seriam para nós os nossos tipos de dados, como um float, um inteiro, e cada float inteiro eles podem ter uma variável, podem ter uma variável que é um ponteiro especializado em guardar endereços desses tipos. Então, nesse caso aqui, a gente poderia falar hipoteticamente que o nosso jogador do Barcelona, na verdade, seria um inteiro e que o Zidane aqui, né, o jogador do Real Madrid, na verdade, ele seria um float. Então, a gente poderia fazer dessa analogia. Então, o jogador do Barcelona é um inteiro, o jogador do Real Madrid são floats, são tipos básicos. E a gente poderia falar agora o seguinte, ó, que o nosso carteiro de jogador do Barcelona, ele na verdade é um ponteiro. Um ponteiro para quê? Para inteiros. Então, a nomenclatura de um ponteiro para inteiros é assim, ó, int asterisco. O asterisco significa ponteiro. Então, um ponteiro para o inteiro é um tipo de dados que guarda endereços de memória do tipo inteiro. Então, é isso que ele está fazendo. A gente vai ver o exemplo prático no próximo vídeo, mas é isso que está acontecendo. Um ponteiro aqui, então, para inteiro, ele guarda endereços de memória de um inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, um ponteiro para inteiro, ou seja, o nosso carteiro aqui de jogadores do Barcelona, ele está guardando o endereço de memória de um inteiro, que é, que é o nosso jogador do Barcelona, ou seja, está guardando o endereço de memória só desse tipo, tá bom? E aqui a gente teria um outro tipo de dado, que seria, por exemplo, um float pointer, aqui, ó, um ponteiro para float, que significa que esse tipo de dado, ele guarda, então, um endereço de memória para um tipo de dado, que é o float. Então, ele guarda endereço de memória de variáveis do tipo float, tá bom? Ou seja, ele está apontando para uma região de memória que está armazenando um valor float. É isso que está acontecendo. E note que, como a gente tinha falado que o carteiro do jogador do Barcelona, esse tipo de dado é diferente do carteiro do jogador do Real Madrid, quando a gente vai para a linguagem, se a gente usar int pointer, é diferente de float pointer. Então, significa que um ponteiro para inteiro, ele não pode guardar endereços de memória de float, ou seja, um carteiro do Barcelona ele não pode guardar endereços de jogadores do Real Madrid. E jogadores do Real Madrid, que nesse caso é um ponteiro para float, ele não pode guardar endereços de memória de um jogador do Barcelona. São coisas diferentes. Por mais que sejam endereços, ambos são endereços, sejam endereços das casas ou endereços de memória, são endereços de tipos diferentes. Então, são endereços de jogadores do Barcelona, endereços de jogadores do Real Madrid, endereços de inteiro, endereços de float. Então, são coisas diferentes. Então, ponteiros, para finalizar o vídeo, são tipos de dados que guardam endereços de memória para um tipo de variável, para uma variável de um dado tipo. Então, se eu tenho um ponteiro para inteiro, significa que essa variável ela vai guardar um endereço de memória de um inteiro, né? De uma variável inteira que está armazenada na memória. Se eu tenho um ponteiro para um float, significa que eu estou guardando o endereço de memória, a referência, né? O endereço de memória, de uma variável do tipo float, ou seja, eu estou apontando para uma região de memória que guarda um float lá. E é isso que acontece em ponteiro. Eu vou parar o vídeo para agora, que já ficou bem longo. No próximo vídeo a gente vem na prática mesmo em C, vendo como essas coisas funcionam e voltaremos com aquele desenho da memória RAM, tá bom? Então fique com a gente nessa série de aulas iniciais sobre ponteiros.